Muito bem, galera, temos aqui um corte diferente no nosso canal. É da ESPN Brasil, mas é um programa que só fala de futebol internacional. Mas como o Flamengo está competindo agora internacionalmente, né, o Mundial de Clubes, eles falaram do nosso Mengão. O que será que eles falaram? Vamos ver aqui agora, porque, né, cara, todo mundo imagina que o Flamengo vai vencer o Pirâmides do Egito amanhã, 2 da tarde, jogo na Globo, jogo no YouTube de graça para todo mundo assistir, GTV, Cazé TV, então todo mundo vai ter a oportunidade de acompanhar Flamengo e Pirâmides. Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Tô rápido, igual o Mengão, hein? Simbora. Falar um pouquinho a respeito de futebol internacional, e quando a gente foca no futebol internacional, é claro que o Flamengo está envolvido na Copa Intercontinental, mas é bom a gente também ficar ligado do outro lado. Que time é esse do Pirâmides? No programa de ontem a gente já deu um raio-x aí, um pouquinho de fatos, de conquistas, mesmo o clube sendo recente, do Pirâmides. Vamos saber um pouco mais desse time hoje, mas para começar vamos ouvir os técnicos de ambos os lados, do Flamengo e também do Pirâmides. O Pirâmides tenta jogar, tem jogadores que têm muito bom pé, mas o que eu vejo a grande força da equipe deles é a forma como eles defendem. Essa para mim é a grande força desse time. Então eu espero um jogo onde vamos ter que ter bastante paciência para poder entrar nesse bloco defensivo deles. Eu nunca me sinto favorito como treinador. Sempre estou ansioso, sempre veo el rival, veo el mejor equipo del mundo, siempre veo sus cosas buenas y me parece que mañana va a ser un partido muy difícil. Es lo que cuando yo analizo y veo, yo he visto eso. Sé que tengo los mejores jugadores y creo de verdad y se lo transmito a ellos, pero no me siento favorito, además en un torneo donde un partido te elimina. E agora vamos ouvir aqui o técnico do Pirâmides, que parece com Saitama. Vamos lá. To win all the match what I playing. Flamengo is big team, big club, 50 million fans, I think. We have our style, our idea, our targets. We will respect Flamengo, but we will put on all what we can in this moment on the pitch. And believe me, we will play a very good match. I watched the last 4 or 5 matches. I know I have a lot of information, big quality, big experience, and big club. They have this guard of the big club. Players, they have this guard of the big clubs. This is very important in this type of competition. Maybe this part we don't have because we are one young team, young club who coming first time on so big level. But I will repeat one more time, big respect for Flamengo, but we are good, you will see. É isso! Muito respeito pelo Flamengo, mas nós somos bons. Olha o que ele falou aqui. Ó, porém, né? Olha aí, porém, eu repito mais uma vez. Muito respeito pelo Flamengo. Big respect for Flamengo, but we are good. Mas nós somos bons, vocês vão ver. You will see. É isso, nós somos bons, vocês vão ver. Mandando um abraço aqui, ó, pro Matheus Dan, o Gabriel Macedo, Daniel Mengo, que tá com a gente aqui, claro, que tá acompanhando o Flamengo nessa caminhada no Intercontinental, Ana Carolina Costa, o Matheus também tá aqui. Oi, galera, vai mandando sua mensagem no YouTube, quero saber de vocês a opinião, inclusive a respeito desse jogo que acontece amanhã, Flamengo e Pirâmides. E vamos fazer o seguinte, aí, pra gente ficar ligado no que tá acontecendo lá do outro lado do mundo, a gente vai lá pro Catar agora, com o Renato Senise, que chega ao vivo conosco por aqui. Senise, mudou o cenário agora, não tá mais naquele mercado agitado. Já terminou as compras. Já acabou, né? Terminou as compras. Terminou as compras, agora ele tá ali, ó, no cenário futurista, digamos assim, cheio de prédios, muita iluminação e tudo mais, pra trazer informações. Ô, Senise, o técnico do Pirâmides falou ali que, basicamente, vocês vão ver o quanto a gente é bom. Então, me dá a entender que, será que os caras vão sair pro jogo? Não vai ficar fechadinho contra esse Flamengo? Tô curioso a respeito dessa partida. Renato Senise com a gente, boa tarde. Grande abraço para você, Luciano, abraço companheiros. Eu mudei de cenário hoje, como eu estava falando no intervalo, né? Foi em homenagem ao Jean Oddi. Eu sabia que ele ia estar no programa, então eu fiz questão de escolher um cenário que ele fosse gostar bastante. E olha, foi bem interessante acompanhar a entrevista coletiva do Jurčić.
ele tem um bom senso de humor, né? Até comparou, ele é croata, né? Comparou o futebol croata com o futebol brasileiro. E foi interessante ver como é que é o clima também envolvendo a imprensa do Egito, né? Tinha muitos egípcios, é claro, jornalistas egípcios na entrevista coletiva. E teve um momento em especial que um jornalista egípcio fez uma pergunta sobre outro time do Egito, que não está disputando a Copa Intercontinental, é claro, mas que está em crise no Egito. Aí o Yurtic respondeu, olhou pra gente, assim, pra imprensa brasileira e falou, tá vendo? É assim que eles tratam o Pirâmides no Egito. A gente não tem tanta torcida quanto os maiores clubes, então eles vêm até aqui, até Doha, a gente vai disputar o jogo mais importante da nossa vida, como um clube, né, de 17 anos de vida, e eles estão perguntando sobre outro time. É assim que o Pirâmides é tratado no Egito, meio tirando sarro, mas com certeza com um fundo de verdade. Então foi interessante ver a entrevista do Yurtic. Ele não quis dar nenhuma pista sobre a escalação, também falou, não quis dar pista sobre o esquema de jogo, né, a escolha que ele vai fazer. Foi até perguntado, vai jogar mais fechadinho, sair no contra-ataque, sabe que o Flamengo gosta de ficar com a posse de bola. Ele falou, a gente tem condições de lutar de igual para igual com o Flamengo, sabemos da importância do Flamengo, o Flamengo é um time já conhecido mundialmente, mas não vou adiantar aqui como eu vou jogar e também não vou garantir que a gente vai jogar no contra-ataque. Então foi interessante ver a entrevista coletiva do Yurtic. E lembrando, né, realmente não é qualquer equipe, é uma equipe que vem investindo bastante recentemente, tem um projeto realmente de conquistar a África como conquistou e conquistar cada vez mais importância no cenário mundial. Já tem uma campanha nessa competição, né? Até o Felipe Luiz falou, né, sobre o esquema desse, o regulamento, né, da Copa Intercontinental, que ele acha injusto, não acha justo o fato dos clubes sul-americanos virem e para conquistar o título ter que jogar 3 partidas, no caso do Pirâmides, por exemplo, ter que jogar 5 partidas e o time europeu chegar, só disputar a final, chega mais descansado. Então ele não vê como justo, mas segundo o Felipe Luiz, não pode fazer nada. Então, voltando ao Pirâmides, o Pirâmides já disputou 2 partidas nessa competição, lá em junho, lá atrás venceu o Auckland por 3-0, com sobra, e venceu o Al Ahly também em setembro por 3-1. Então é um time que já mostrou que tem força internacionalmente, que chega forte. E conversando com os jornalistas egípcios, impressionante como eles sabem bastante do Flamengo, se informaram bastante, já acompanham o futebol brasileiro, também é impressionante como os egípcios gostam do futebol brasileiro, mas eles têm falado assim, a gente está sentindo um clima de já ganhou por parte da imprensa, por parte de alguns torcedores do Flamengo, mas a equipe do Pirâmides é bem forte, é uma equipe muito forte defensivamente, até o Felipe Luiz falou sobre isso, elogiou bastante o time do Pirâmides defensivamente, então eles falaram para se esse pode ser o grande erro do Flamengo, entrar achando que já ganhou. O Felipe Luiz garante que isso não vai acontecer, mas a gente nunca sabe, né? Então vamos ouvir o Felipe Luiz falando um pouquinho mais na coletiva de hoje. Então, cara, não é o Flamengo que acha que já ganhou, né? Os jogadores têm respeito, né, cara? É a torcida que acha, é a imprensa que acha, né? Que o Flamengo é muito favorito perante ao Pirâmides. É só isso, mas os jogadores não estão com oba-oba achando que já ganhou, não. Muito bom ter o Pedro novamente com a gente no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino, nos dias prévios também, que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço, que da importância dele na equipe, e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. Hoje tem mais um teste para que ele possa ver quais são as sensações, como ele vai estar em comparação aos companheiros nesse treino de hoje, para a gente decidir se amanhã ele pode ter minutos ou não. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa sim ter minutos no jogo de amanhã. Boa. Tá aí o Felipe Luiz, a entrevista coletiva dele foi a 1h da tarde aqui, horário local, no estádio onde acontecerá a partir da manhã, no Ahmad Bin Ali, e depois, 2 horas depois, foi o treino do Flamengo e o Pedro treinou normalmente, pelo menos nos 15 minutos a que a imprensa teve acesso. Então, ao que tudo indica, o Pedro pode sim ganhar alguns minutos, vai depender de como vai o jogo, né? Se o Flamengo estiver confortável na partida, até para dar uns minutos, para quem sabe jogar já a final, mais minutos, mas o Pedro treinou normalmente. Aliás, a gente já falou sobre isso, né, no programa de ontem, se não me engano. Impressionante como o Flamengo a esse ponto da temporada está bem fisicamente. Até o Pedro, que era o único lesionado importante, né, desse elenco do Flamengo, volta a tempo de pelo menos ficar no banco, quem sabe jogar alguns minutos na partida desse sábado.
Vamos aproveitar que o Senise tocou nesse assunto justamente do Pedro, né? Essa volta ou não do Pedro e tudo mais, e como ele tem sofrido aí com lesões. A gente até preparou uma tela do quanto as lesões o deixaram fora de vários jogos. Olha só quantos jogos perdidos aí por diferentes tipos de lesão muscular, ligamentar e também pela fratura, a mais recente. Tá aí, ó. 13,44, ou seja, passa dos 55 jogos aí perdidos só por conta de lesão. Muita coisa. Jean, seja bem-vindo. Você acha que é uma boa botar o Pedro nessa história aí? Voltando mais uma vez, um período complicado para ele e tudo mais. No Intercontinental, você acha que pelo menos nesse jogo, assim, esse jogo vale bastante, porque vale a vaga na final, mas será que é o momento? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos. Não, acho que não é o momento. De ser titular, certamente não. Acho que a gente precisa lembrar primeiro que o Flamengo foi campeão da Libertadores sem o Pedro jogando a decisão. O Flamengo foi campeão brasileiro com o Pedro tendo sido titular, eu fui ver, em 13 partidas. Dos 38 jogos do Brasileiro, o Pedro foi titular em 13. Então, a gente pode dizer que o Flamengo foi campeão brasileiro sem a necessidade de contar com o Pedro o tempo todo. Claro que ele foi importante em alguns jogos decisivos, como foi o jogo contra o Palmeiras no Maracanã, por exemplo, mas apesar disso, não dá para afirmar que sem o Pedro o Flamengo não teria sido campeão brasileiro. Então, eu acho que numa partida diante do Pirâmides, se ainda fosse o PSG, talvez a gente pudesse discutir de acordo com a condição física dele, mas numa partida diante do Pirâmides, tendo o Flamengo, os jogadores que tem à disposição, o elenco que tem, eu acho que o Felipe Luiz não deve nem cogitar começar com o Pedro. Agora, se vai entrar no segundo tempo, se vai jogar uns minutinhos até para ganhar ritmo para uma eventual e provável decisão, aí acho que é outra história. Mas pensar num Pedro titular, num jogo deste nível de dificuldade, tendo o Flamengo os jogadores que tem e tendo o histórico que tem, inclusive sem o Pedro, acho que não faz sentido nenhum você cogitar. Até por conta desse favoritismo, né? Respondendo aqui, ó, tem uma enquete rolando lá no YouTube, justamente perguntando isso, né? Se o Flamengo vai passar pelo Pirâmides ou vai cair na Copa Intercontinental. Aí a grande maioria aqui, ó, mais de 90% votando que sim. Tem a ver com isso também, né? Porque é esse jogo que não é o PSG, é o Pirâmides. O Flamengo tem força suficiente para fazer esse jogo sem o Pedro. Concordo. Prazer estar com você, Jean, Biratã, fãs de esportes. Assim, futebol, né? Sempre tem alguém que tem que falar isso. Futebol. E o Felipe tem mostrado muita sobriedade, né? Quando ele aborda as questões fora do campo, que fazem muita diferença dentro do campo. Tipo, o jogador perder a concentração, o jogador achar que já ganhou, o jogador entrar sem dar tanta atenção para o adversário. Do outro lado, tem 11 caras, pelo menos 11 caras que estão trabalhando, né? E que estão tentando. E muito, muito legal o Senise ter vindo com essa informação do técnico para os jornalistas que não são egípcios. Porque pode ser que ele venda essa ideia para os caras, para os jogadores deles, os jogadores que ele treina. Porque é uma forma também de, mobilizar os caras. Assim, o nosso país não pensa na gente, a gente já viu isso muito aqui. No futebol brasileiro, costuma dar certo. Tudo contra tudo e contra todos. Isso. Futebol brasileiro, todo mundo contra a gente. Como que é contra tudo e contra todos em árabe? O Senise está lá, ele vai buscar sempre essa soube, informação mas eu pra você, esqueci. Bira. Então, assim, condições normais, Luciano, eu achava o Cruz Azul mais difícil que o Pirâmides. É isso que eu ia te perguntar, qual que é mais difícil? Só que todo dia a gente tem um desafio novo. Você sai de casa, tem um desafio novo. Então, todo dia o Flamengo tem um desafio novo. Para mim, olhando tecnicamente, olhando bola, tal, para mim o Cruz Azul era mais difícil. Para você, Bira, faz o saldão aí. Pirâmides e Cruz Azul. Parecido, Cruz não é? Azul é um time melhor. Mostrou isso contra o Flamengo. Primeiro tempo difícil para o Flamengo. Difícil, sim. Em que o Cruz Azul é até melhor do que o Flamengo. Então, o Cruz Azul é superior ao Pirâmides. Agora, não é favas contadas. Isso. E um sinal disso é que o Al Ahly da Arábia Saudita, não o Al Ahly do Egito, o Al Ahly da Arábia Saudita é mais time que o Pirâmides. E talvez seja mais time que o Cruz Azul. O Pirâmides ganhou do Al Ahly. Sim. O Pirâmides está nessa semifinal
porque ganhou do campeão asiático, o Al Ahly da Arábia Saudita, que era o campeão asiático, um time com estrelas mundiais ali. Caríssimo, tudo. O Pirâmides foi lá e ganhou jogando melhor. Ganhou por 3-1, jogando com autoridade. Então, assim, não é um time bobo, é um time que sabe jogar, então vai ter que jogar sério. Agora, se jogar a sério, o Flamengo tende a vencer o jogo. Vamos lembrar a semifinal do Flamengo no Mundial que ele enfrentou o Liverpool? O Flamengo, ele ganha do Al Hilal por 3-1, foi um jogo complicado. O Al Hilal faz 1-0 e o Flamengo vira o jogo. E foi um jogo que o Flamengo teve que jogar sério. Quando conseguiu estabelecer seu jogo, virou o jogo e ganhou bem. Mas teve que jogar. Assim, não é um jogo que você vai assim, achando que é um coletivo de luxo. Não é. É um jogo que você vai ter que jogar. O Pirâmides já tem um currículo ali que merece respeito. Se fosse o Al Ahly do Egito nessa fase agora, a gente ia falar, o Al Ahly que já eliminou Palmeiras, já deu trabalho para o próprio Flamengo numa disputa de terceiro lugar, num outro ano, tá toda hora nesse Mundial, tudo. É o Pirâmides foi melhor que o Al Ahly na Copa da África. A gente sempre, enfim, é óbvio que a gente já viu adversários bem mais complicados em semifinais desse Mundial, desse Intercontinental. Isso é um fato. Agora, toda vez que a gente fala... Porque se fosse playoff de NBA, sei lá, melhor de... Flamengo. Ninguém ia ter a menor dúvida em dizer. Sim, o Flamengo está classificado, o Flamengo já está na decisão. Não é o caso, evidentemente. Você tem ali 90 minutos, você tem um jogo... e é esse jogo que vai definir o finalista. Então, é claro que existem possibilidades, mas me parece que, diante das possibilidades todas, assim, é uma semifinal mais acessível para o Flamengo do que seria uma outra. E sobre Pedro, eu imagino o Pedro, se ele tiver condição de entrar em jogo algum minuto que seja, se ele tiver condição de entrar em jogo, é coisa para entrar no finalzinho do jogo. Ou porque o Flamengo de repente está desesperado, está com problema, está desesperado para fazer um gol. Ou principalmente, se o Flamengo já tiver encaminhado uma classificação, você bota ele no finalzinho só para ganhar um pouco de ritmo. Para de repente jogar um segundo tempo contra o PSG. Se for preciso, né? Ô, Senise, segunda-feira, então, a gente se fala... Basicamente aí com a sua agenda lotada aí, não só visitando os mercados. Só uma coisa, eu queria que segunda-feira, se possível, ele fosse para o deserto. Assim, já porque ele falou, o que tem aqui é o mercado, é esse cenário futurista, cidade, e o deserto. Agora tá faltando o deserto, então. Dizem que tem muito shopping center. Por favor, Senise. Mas entre o shopping center e o deserto, acho que seria mais interessante com o deserto. Pra ferrar o amiguinho pro deserto. É que eu acho que eu tenho dúvida se essa internet do deserto vai ser muito boa. Ele tem aquela... Poxa vida. Porque o estádio onde o Flamengo está jogando, o Ahmad Bin Ali, é exatamente em frente ao deserto. E depois da coletiva de hoje, eu dei uma passada lá para ver, né? E realmente a internet era muito ruim lá. Então, o único lugar que eu fui aqui que a internet era ruim. Então, desculpa, Jean, mas eu acho que não vai dar para fazer a entrada do deserto. Realmente aqui tem muito shopping center, impressionante, muito shopping center. Não vou fazer a entrada do shopping center. Mas só uma última coisinha que eu queria falar sobre o Flamengo, que vocês falaram, né? Que não pode menosprezar e tudo mais. O Felipe Luiz falou hoje que 3 dias é muito pouco tempo para você recuperar os jogadores, principalmente os jogadores com mais de 30 anos, que são alguns no elenco. Sim. E que ele vai colocar em campo uma equipe sólida, eficiente e fresca. Por que eu estou falando isso? Porque se ele mudar algumas peças do Flamengo, vão falar que ele está poupando os jogadores pensando no PSG. Algumas pessoas podem dizer. Mas eu acho que não é isso. Eu acho que ele vai colocar o que ele acha que está em melhores condições. E se der certo, o Felipe Luiz fez certo. Se der errado, a gente sabe como é que funcionam as coisas, né? Mas lembrando que o Flamengo vai disputar a partida de número 77 na temporada. E eu acho normal que existam algumas mudanças de um jogo para o outro. E ele falou que talvez, principalmente os jogadores acima de 30 anos. A gente está falando talvez de um Arrascaeta, de um Jorginho. Talvez não, né? Porque são jogadores muito importantes. Mas só para dizer que eu não vou me espantar se ele mudar algumas peças, e não significa que ele está poupando pensando na final, mas sim que ele vai colocar em campo o que ele acha que tem de melhor fisicamente. Tá certo, então. Senise, um abraço pra você aí, bom trabalho, a gente segue se falando, segunda-feira tamo juntos novamente, hein? Do shopping, do deserto, não importa de onde do shopping não, do shopping, ele já falou que do shopping não. A gente vai se falar. Um abraço, Renato Senise. Vamos fazer o seguinte, a gente sai do Catar, pega um aviãozinho aí, ó, e decola rumo à Espanha, decolando. Eu já li aqui a provável escalação e já estou irritado, galera. Não é possível que o Felipe Luiz vai insistir nesse cara. Não é impossível! Escalação do Flamengo, com mudanças. Vejo o provável time para enfrentar o Pirâmides. Vamos lá então, ó. Flamengo encerrou na tarde desta sexta-feira no Catar a preparação para enfrentar o Pirâmides do Egito.
O jogo da semifinal da Copa Intercontinental será às 14 horas, horário de Brasília, deste sábado, no estádio Ahmad Bin Ali, né? Em Rayyan. Felipe Luiz deve dar descanso a alguns jogadores. Pedro foi relacionado para o jogo das quartas de final, mas não tinha condições de entrar em campo. Já neste sábado, a expectativa é de que o atacante ganhe alguns minutos. Ele se recuperou de lesão na coxa esquerda e fez trabalhos com o grupo no campo nos últimos 2 treinos. Uma das mudanças deve ser Danilo no lugar de Léo Ortiz. O zagueiro foi titular contra o Cruz Azul do México, depois de mais de um mês fora por causa de uma lesão no tornozelo direito. O trio de ataque também pode ser o mesmo que começou o segundo tempo diante do Cruz Azul. Aí eu gostei. Do segundo tempo, não o titular, tá, galera? Aí eu gostei. O trio de ataque do segundo tempo contra o Cruz Azul eu apoio, tá? Flamengo teve 2 dias de preparação para a semifinal depois de jogar na última quarta-feira. É provável que Felipe Luiz faça outras mudanças por causa do desgaste físico. Ele falou o seguinte, vamos decidir em função da recuperação dos jogadores. Tem jogadores com mais de 30 a 33 anos, né, por exemplo. A recuperação depois de 3 dias não é completa para esses jogadores que têm mais de 33 anos. Nosso adversário descansou para o jogo e está descansado, né? Temos que achar uma equipe competitiva, sólida e fresca, afirmou o técnico. Assim, a provável escalação do Flamengo tem Rossi, Royal. Meu Deus, ele não pode escalar o Royal, cara. O Varela cansado é melhor que o Royal, pelo amor de Deus. E o Varela não tem 33 anos, né? Aí não dá, Royal não dá. Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Viu o que eu falei, galera? Ayrton Lucas ganhando espaço por causa que o Alexandro entra ali nessa faixa de idade, né? No vídeo que eu trouxe no outro canal de manhã eu tinha falado isso. Daí Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, De La Cruz é dúvida, né? Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha é dúvida, Plata, Lino é dúvida e Bruno Henrique. Cara, o Samuel Lino não me convence, galera. Não adianta. Pode falar o que quiser. Custou 30 milhões, 50, 25. Não interessa. Não me convence, cara. Fez o gol do título contra o Ceará. Tá bom, mas não me convence. Cara, não me convence. Samuel Lino não me convence. Eu quero que ele queime minha língua amanhã, se ele for jogar, e faça gols e queime minha língua, cara. Eu quero que ele faça gol na final contra o Paris Saint-Germain e seja... E que nós possamos ser campeões do Mundial com um gol dele para queimar minha língua. Tomara que ele queime minha língua, mas não me convence. Pelo amor de Deus. Eu prefiro o Cebolinha, tá? Meu gosto. O vencedor do confronto encara o PSG da França na final na quarta-feira que vem, no mesmo estádio. Estádio rubro-negro, né? Tem umas cadeiras pretas e vermelhas bonitas. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado a todos. Fui.